Então, tô eu aqui de novo trazendo mais um programa sem contexto. E como é sexta-feira, você sabe o que quer dizer que é quando é sexta-feira, né? Provavelmente vocês não sabem, mas eu quero falar de música, porque eu já tinha definido na minha cabeça que sexta-feira era dia de música. Talvez pessoas mais atenciosas tenham notado isso, porque eu sou uma pessoa que gosta de padrões, eu padronizo as coisas, por isso que logo de cara eu sempre começo o programa falando da mesma forma e eu termino falando da mesma forma também. Eu acho o encerramento meio cringe, eu acho, honestamente, mas sai naturalmente, tá ligado? Eu não sei quando, eu sei sim, porque eu tô ouvindo os primeiros programas pra ver se eu já melhorei alguma coisa, e eu melhorei sim, senhor. Enfim, foi no quinto programa que eu comecei a fazer aquele meu encerramento cringe. É cringe, mas é meu. O que que eu posso fazer, né? Quando eu sentir vontade de trocar ele, eu vou trocar, mas eu sou uma pessoa que cria padrões mentais, sabe? Eu sou aquele maluco. Eu já falei isso, mas vou repetir, foda-se. Aquele maluco que sabe que quando ele vai mexendo no volume, o volume tem que estar num número específico, não dá pra botar qualquer volume lá. Entendeu? Qualquer volume não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, sabe? Tudo tem que ter um padrão. Sem padrão não funciona. A minha vida não é sem padrão, tá ligado? Mas enfim, né? Hoje eu vou falar de música. Só que hoje não vai ser necessariamente assim sobre uma letra palavra a palavra, mas é sobre assim toda uma história minha com uma música, né? Porque eu sou um cara que gosto muito assim de rap. Só que quando eu falo de rap, né, as pessoas podem pensar um tipo específico, né, de som e tudo mais, tal coisa. E eu também, né, o que eu quero dizer é que, de modo geral, muita gente me identifica como alguém que gosta de rock, gosta de metal, até porque eu já falei até bastante nesse tipo de programa sobre rock e metal, mas eu também gosto muito de rap desde pequeno, sabe? Eu sempre tive assim, dentro de mim, dentro do meu íntimo, sabe? Eu ouvia as músicas que se são do gênero do rap e eu achava legal. Só que não era toda e qualquer música, né? Mas eu sempre, várias das músicas que se definem como rap eu curtia. E a maioria era gringa, assim como música nacional. Quer dizer, música nacional. Assim como outros gêneros de música, sabe? Eu não tenho nenhuma banda de rock brasileira que eu possa citar como um exemplo de um artista que eu sou fã. Assim como o rap nacional. Não que não tenha nenhuma música de rap nacional no meu computador, porque tem, mas, né, não sou fã, assim, dos artistas e tal, mas é um padrão meu, uma coisa que rola comigo assim, né? Mas eu cresci ouvindo rap ali nos anos 2000, mas a música que eu vou falar hoje é uma música que já é mais antiga, né? Que é a música que é Today Was a Good Day, né? Hoje foi um bom dia. Essa música é do Ice Cube, né? Quem não sabe, Ice Cube era o cara que antes ele fazia um dos integrantes do NWA, né? Que foi um programa de rap, uma banda de rap muito influente lá nos Estados Unidos, né? E essa música, onde é que eu conheci essa música? Eu conheci essa música no GTA San Andreas, né? Eu não vou entrar fundo no GTA hoje porque eu posso fazer um episódio mais. Não vou fazer, acho que todo dedicado sobre os jogos de GTA, mas eu posso ir mais fundo nos jogos de GTA. Mas hoje esse programa não vai ser sobre ele. Mas como essa música eu conheci lá, eu acho que é importante eu mencionar isso, sabe? Eu jogava GTA San Andreas, quando eu jogava GTA San Andreas, qual era a rádio que eu ouvia? Era Radio Los Santos, sabe? E Radio Los Santos era só o rap, entendeu? Rap dos anos 90 era o que eu curtia. Infelizmente não tinha, né, não tinha Notorious B.I.G. por causa de que onde que era, né, o jogo que se passava numa cidade fictícia que seria Los Angeles, né? Quer dizer, seria... Los Santos seria a cidade de Los Angeles e San Andreas seria daí a Califórnia, digamos assim, e tal. Mas enfim, aí, né, eu conheci essa música lá e eu conheci ela por causa da batida, o que me pegou, como eu ainda era criança naquela época, eu não entendia muito da letra, mas eu já gostava do flow, né, que naquela época eu nem sabia que seria o flow. Mas, né, eu já gostava do ritmo aí da música, do jeito que ia fluindo a música, né, eu já achava interessante, mas o que me cativou foi com certeza a batida, né. Aquele som ficou ali na minha cabeça, daí foi uma das músicas que conforme daí eu ah, adquiri o computador, fui, vou pesquisar, vou descobrir que música que é aquela, descobri que música que era essa música, Today Was a Good Day, a música é muito boa, recomendo pra todo mundo, mas, né, e eu também confesso que quando eu comecei, eu me reconectei com ela a níveis muito mais profundos, depois que eu comecei a fumar maconha, né, lá, a fechar 4 anos em outubro, então, em 2017. Em outubro de 2017 eu comecei a fumar maconha, e foi por ali que eu me reconectei com essa música, né, e tal, que é a música dos anos 90, e, né,
pra quem for maconha e ouvir essa música vai entender. É um daqueles sons, assim, como muitos e muitos raps, né? E hoje em dia o trap também e tal. Eu, particularmente, acho que vários desses sons, né, se tornam ainda mais interessantes. Mas eu já curti essa música pra caralho antes de saber o que era maconha, antes de saber o que era muitas coisas, né? Eu era uma criança quando eu tava jogando GTA San Andreas. O jogo é de, sei lá, 2004 por aí, tá ligado? Então comecei a jogar GTA San Andreas com 10 anos de idade, mas eu já achava trilha naquela época, antes de eu ser apaixonado por música, já foi suficiente para entrar na minha cabecinha infantil, e depois quando eu consegui a internet, eu falei, não, eu quero buscar aquela música de GTA que era braba, e tal, e essa aqui, ó. Today Was a Good Day do Ice Cube. E eu quero comentar um pouco sobre ela, uma música muito boa, quem não conhece deveria conferir, né? É só It Was a Good Day o nome dela, não é? Today sim, porra. O Google tá mentindo pra mim, é Today It Was a Good Day, né? Do Ice Cube. Mas tem algumas coisas que eu acho interessante que hoje em dia que eu sei mais sobre a música, que eu consigo entender, né? Com clareza, palavra por palavra que tá sendo dita, né? É basicamente o Ice Cube falando que foi um bom dia. Mas qual é o contexto? Por que que ele tá cantando sobre esse lance? Eu não vou ler frase por frase, né? Porque como uma música de rap, ela é bem longa, tipo, tem muitas... essa música não tem, assim, refrão, estrofe, ela só tem uma frase que se repete ao longo de várias estrofes diferentes, eu não acredito, hoje foi um bom dia. Essa frase ele repete algumas vezes ao longo da música, que é basicamente o único refrão que ela teria, né? Mas basicamente ele começa, a primeira parte da música ele fala que se acordou, agradeceu a Deus, sabe? E que hoje em dia o dia tá muito estranho, porque ele não tá ouvindo o cachorro latindo na rua, ele não tá vendo fumaça, e a mãe dele fez o café da manhã sem problema nenhum. Daí ele falou que se ergueu e tal, recebeu uma ligação de uma mina que ele quer encontrar, sabe? E daí ele disse que quando ele foi sair de casa, ele estava se perguntando se ele iria viver mais 24 horas, sabe? Aí depois ele canta mais umas coisas a ver com zoeira, com uma farra, com uma curtição, sabe? E daí, deixa eu ver, então ele fala que recebeu o bip de uma garota e agora ele não poder foder a noite toda. Então tem uma vibe meio que de várias músicas do rap ali que saíram dos anos 90, mas meio que tem uma outra mensagem que fica por trás, que tu fica meio que tentando interpretar o que ele quis dizer, né? Daí ele fala que foi lá, que se encontrou com os parceiros dele, foi jogar um basquetebol, sabe? Deixa eu ver o que mais que vale a pena trazer aqui. E daí, depois ele canta mais uma estrofe de coisas tranquilas, daí ele fala, não acredito, hoje foi um dia bom. Então, antes de continuar lendo a letra, já vou pegar e explicar do que ele tá falando. A moral da história é que essa música foi escrita num período que tava tendo uma grande revolta lá em Los Angeles, sabe? Era uma grande, sim, praticamente um estado de guerra civil, eu diria, sabe? Pesquisem para ver como é que foi esse negócio que rolou lá nos anos 90, né, na cidade de Los Angeles, né? Que era umas revoltas, era um bagulho assim de gangue, sabe? Um negócio bem assim, nesse nível, assim, barra pesada, confronto policial. Basicamente, o tipo de coisa que o Brasil conhece de perto em algumas partes do Brasil, né? Em alguns pontos específicos do nosso país acontece diariamente coisas muito piores do que eles estavam passando lá. Mas ao mesmo tempo é aquela coisa, né? Questão de perspectiva. Então, basicamente, ele tá descrevendo desse cenário, entendeu? A vida de um cara, de um rapper, que tá curtindo a vida dele de rapper famoso e tal, mas que, né, que ele tá falando do ponto de vista de que, mesmo naquele período, assim, de estar rolando uma guerra civil, praticamente confronto e bala, essas coisas perigosas que as pessoas podem morrer, por isso que ele falou que ele não sabia se ele ia sobreviver mais 24 horas, por exemplo, sabe? Que ele se acordou e o cachorro não tava latindo, se acordou e não tinha fumaça, sabe? É essas coisas que ele tava querendo dizer nessa parte da letra que eu não poderia entender se eu não tivesse essa noção da perspectiva. Mas a mensagem dessa música era realmente uma letra mais positiva, por isso que o nome da música é Hoje Foi um Bom Dia, que é pra contar que mesmo quando tá rolando as coisas pesadas lá onde ele morava, não sei se ele ainda morava lá nesse lugar específico, mas né, ele podia estar relatando o que acontece numa comunidade, por exemplo. Então, né, é isso daí. Então tem essa outra mensagem por trás dessa música que eu não sabia anteriormente, depois que eu conheci ainda ficou mais interessante, porque eu pensei, pô, que legal, tipo assim, é um jeito que muita gente não pensaria em expressar essa questão, sabe? Tipo assim, vamos falar desse momento assim de dificuldade, de calamidade pública, mas vamos pegar sobre aquele dia que é exceção, tá ligado? Mas ela vai ter uma continuidade, vamos ir até o final. Aí tá, outra estrofe daí, deixa eu ver se tem alguma coisa que vale mais a pena traduzir aqui e tal, mas é sempre ele tá descrevendo assim eventos do cotidiano, coisa que tá rolando e tal, mas sempre mantendo aquela vibe realmente, essa música tem uma vibe da curtição, das coisas funcionando como tem que funcionar, tá ligado? E, né? Mas basicamente o que tinha me cantado nela desde jovem mesmo era realmente o jeito que ela soava, o jeito que a música tocava e tudo mais. E
o flow, né? O jeito que o Ice Cube entregava as rimas dele e tudo mais, né? E depois, mais adiante, ele repete de novo esse lance aí do Hoje foi um bom dia. Aí tem uma hora que ele fala aqui que ele saiu com uma garota, que ele queria ficar desde da 12th grade, isso seria a 12ª série, mas eu não sei o que isso quer dizer. Deve ser alguma parte do ensino médio, certo? Mas eu queria que ele queria ficar desde o ensino médio, daí ele falou que ele tinha a bira e ela tinha o baseado, sabe? É bem uma curtição, assim, como sempre. Aí ele descreve momentos relacionados a uma coisa, uma relação sexual, tem realmente falando sobre isso, sobre penetração e os caralho, então é um som de rap, tipo, o rap, assim, de um momento bom, de uma curtição, de uma coisa boa que tá acontecendo ali e tal. Aí ele vai, quando vê, ele manda mais algumas rimas e a última parte da música e tal, ele fala que passou, que tava muito bêbado, mas não ia vomitar, que ele passou por um outdoor e tava escrito Ice Cube's a Pimp, que quer dizer, né, Ice Cube é um cafetão, então basicamente um elogio, digamos assim, né, do ponto de vista dele, naquele contexto, daquela época e tal, dos anos 90, né, e daí ele fala que, a última rima que ele fala assim, hoje eu nem tive que usar minha AK, né, AK no caso é o fuzil, né, subiu, fuzil soviético, hoje nem tive que usar a minha AK, eu tenho que dizer que foi um bom dia. Aí, tipo, na versão que não é. Acho que na versão que não é do jogo, porque no jogo eu não lembro. Meu Deus, agora me embaranei. Perdão, gente. A versão do jogo eu me lembro de não ter esse final. Porque na versão que eu ouço já no meu computador há muitos anos, tem uma frase final que depois que ele canta isso daí, e vai indo a batida, 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 até o final da música, corta o beat, fica daí só a voz dele e ele fala. Não, não, vamos parar com essa merda. O que que tá passando na minha cabeça? Tá ligado? É como se ele quisesse dizer assim, não, mano, eu tô brisado, o que que eu tô falando de coisa boa no meio do caos, tá ligado? Mas enfim, é isso aí, entendeu? É uma música que eu curto muito, eu acho muito legal, assim, de curtir, sabe? A vibe, aquela música, assim, porra, pra mim, pra começar, assim, a amortecer os ânimos, tá ligado? Fuma aquele baseado, curte esse som daí, pra mim é um som pra esse tipo de rolê, pra esse tipo de pico, eu acho muito legal, acho que tem uma vibe muito maneira. Mas, né, por trás dessa música assim de curtição, de sentir-se bem, fumar e beber e estar se sentindo tranquilo, sabe? E sentir que hoje foi um bom dia, por trás dessa música tinha daí uma letra ainda que mencionava assim toda uma calamidade social, sabe? Uma calamidade comunitária talvez e tal, e problemas, né, sérios. Então eu acho bem interessante como que o Ice Cube decidiu expressar esse tipo de cenário, esse tipo de situação, através de uma das faixas desse CD dele daí, né? Então, eu acho muito foda, eu gosto muito dessa música. Recomendo aí pra quem não conhece. É isso aí, mas o programa não vai ser só sobre música, não vai ser só sobre som. Claro que eu vou continuar o que eu andava falando por aí nos outros dias, nos programas de segunda-feira, de quarta-feira, que andaram tendo uma boa audiência, né? Quem ainda não conferiu, tá, quem sabe eu volto lá atrás e confere pra estar mais inteirado. Mas eu vou continuar a partir daquela história lá de relatos da partir da minha vida, de que eu passei por esses momentos assim de, de assédio moral e bullying, mas hoje vai ter mais um foco, principalmente numa narrativa que é muito assim importante, infelizmente, por questões culturais na vida do garoto jovem, né? Vai ser um pouco mais direcionada aos homens, por causa que isso aqui tem um pouco mais a ver com a vivência masculina, mas é claro que as mulheres que quiserem ver a minha perspectiva e as minhas opiniões sobre essa parte da minha vivência também devem assistir até o final, devem conferir esse programa para ter noção desses detalhes, dessas situações, né? Mas então é a situação do quê? De beijar e transar. Porque hoje em dia, basicamente, eu tenho, né? Eu sendo adulto, e quando eu olho pra trás da minha vida, eu consigo pensar assim, gente, tinha muita coisa estranha rolando lá atrás, sabe? Por exemplo, o fato de que eu já era obcecado por beijo e por sexo antes de eu ter desejos sexuais, tá ligado? Eu digo isso por quê? Porque eu sei, entendeu? Eu sei como vivi, eu sei pelo que eu passei, e eu sei que muito antes do meu corpo pedir, sabe, pelo contato sexual, antes do meu corpo pedir para eu ter uma relação sexual, a minha mente já estava pedindo. Então eu consigo ver com clareza como a nossa sociedade, principalmente naquele período que eu era criança, era bem torta dessas coisas, porque eu não acho que seja normal. Talvez seja, talvez as crianças sejam assim, mas eu acho que não, tá ligado? Eu acho que realmente era uma pressão, porque vários momentos que eu passava por situações que me mostravam que não é bem assim, né?
Mas então eu vou tentar ser mais específico. Então eu vou falar então do meu primeiro beijo pra começar, né? Primeiro beijo do homem, sabe? Do moleque. Quando que eu dei o primeiro beijo, eu tô falando do beijo de língua, sabe? O famoso ficar. Que pelo menos aqui onde eu cresci, isso daí era importante desde sei lá quando, sabe? A noção de que tinha um valor social tu ter beijado uma mulher na boca, pelo menos no colégio que eu cresci, na comunidade que eu cresci, era bem clara, porque eu me lembro de ter isso dentro de mim, sabe, desde provavelmente, sei lá, 9, 10 anos, de saber que, tipo assim, você fica com uma menininha, viriri, sabe, já tinha essa construção aí por trás. Então, é um negócio que é bem curioso. Mas o meu primeiro beijo aconteceu quando eu tinha 11 anos de idade. Eu, particularmente, acho que até meio cedo, se fosse olhar de lá de fora, mas eu me lembro que, do meu ponto de vista, eu já estava atrasadaço, sabe? Eu me lembro que eu já tinha. Porque, por exemplo, assim, 11 anos de idade, eu estava na minha quinta série. Então, entre a minha quinta série e minha oitava série, eu tive um grupo escolar, um núcleo escolar, que foi meio que muito similar, sabe? A maioria dos meus colegas dos anos subsequentes à quinta série também tinha sido meus colegas na quinta série, sabe? Sempre tinha alguém que chegava e alguém que saía, mas o grande grupo era o mesmo, digamos assim. Então, na quinta série já começou a se estabelecer uma hierarquia que ia se estabilizar mais adiante, sabe? E daí, dois dos rapazes que eram os meus, eu diria que os dois amigos mais próximos que eu tive nesses anos aí entre a quinta e a oitava série, para completar, eles tinham a posição de quê? De alguém que era bonito, de alguém que ficava com as mulheres, tá ligado? Eles tinham esse status com as mulheres, entre muitos aspas, porque eu sei que são meninas, que são crianças. Então, mas né, eu tinha essa dinâmica clara e escancarada que era um negócio que já me incomodava. Tanto é que todo o meu cenário desse meu primeiro beijo tem a ver com esses dois rapazes, entendeu? Por isso que eu tô citando eles aqui. Porque como é que foi? Meu primeiro beijo foi claramente aquele cenário do tipo assim, cara, tu tem que beijar alguém, tu tem que perder o bebê, sabe? Esse termo, essa gíria que cresceu, não sei desde quando que ela surgiu, quando que ela vai desaparecer, mas esse termo assim de bebê, né? Aí os meus amigos, eles estavam muito obstinados a fazer com que eu perdesse meu bebê. Eles estavam tipo assim, não, não, não. Não se preocupa. Aí, ó, eu vou descrever porque é muito, pra vocês verem como é um negócio muito constrangedor, entendeu? Aí vocês podem levar esse tipo de cenário pra qualquer outra criança nesse mundo. Qualquer outra criança do Brasil, principalmente, entendeu? Ou alguma criança que vocês conhecem. Mas foi um cenário que foi tipo assim. Era uma menina que não fui falar com ela, foi os meus amigos que foram falar com ela, e eu me lembro de ter, tipo assim, de ter sido um negócio, assim, lamentável, sabe, demorado, da guria claramente, tipo assim, não, 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 e até se eu não me engano, teve até uns boatos de que, tipo assim, de que, ela ia ficar comigo porque depois ela ia ficar com um desses meus amigos, sabe, tipo, eu era tipo assim, a punição, sabe? Era um negócio muito horrível mesmo. Era um negócio que, tipo, se eu me distanciando emocionalmente desse evento, eu dou muita risada, mas ao mesmo tempo que eu sinto muita pena dessa criança que teve que passar por isso. Mas eu sei que essa criança fui eu, tá ligado? Então teve todo esse negócio daí de que, tipo assim, ela ia me beijar porque, né, fazer o quê? E daí, antes do momento do beijo, ela ainda por cima falou, tipo assim, por que tu quer beijar eu? Por que tu não quer beijar a fulana? E na verdade, não queria nem beijar. Cara, eu não queria beijar ninguém, tá ligado? Eu ia beijar qualquer uma. Basicamente seria essa a verdade, sabe? Então esse foi meu primeiro beijo, entendeu? Eu beijei essa guria daí que claramente não queria me beijar, que claramente tava fazendo isso só porque ela ia ganhar outra coisa depois. Então esse foi o primeiro beijo da minha vida. Então, obviamente que não é uma experiência boa, não é uma experiência legal, não é realizador, entendeu? Muita pressão, muita coisa, e eu me lembro que claramente. É que tá, hoje em dia eu consigo saber que eu não queria beijar de verdade, sabe? Na época eu achava que eu queria beijar, por causa que eu tava sendo muito, tipo, eu tava muito inserido. Vocês têm que entender que muitas dessas coisas que eu sou muito ah, seguro do que eu acho, do que eu sinto, do que eu penso hoje em dia, naquela época não era bem assim, entendeu? Eu era uma criança querendo ser igual às outras, entendeu? Eu ansiava por ter o mesmo sucesso que os meus amigos. Do meu ponto de vista, eu achava que seria importante pra mim, que ia mudar quem eu sou, eu ia me sentir melhor, mais feliz, tá ligado? Mas na verdade, basicamente, o que eu acho hoje em dia é que não, entendeu? Eu tava simplesmente me sentindo mal por causa de coisas que eu não sou, porque não é algo realmente que eu dava bola, não era algo realmente que eu importava, tá ligado? Eu ainda não tinha chegado nessa maturação sexual. E provavelmente eles também não, entendeu? A verdade é essa, eu não acho que esses moleques de 11 anos que estavam me convencendo a dar beijo
tava muito interessado em estar fazendo outras coisas do gênero. Mas a verdade é que eu acho que isso só tá mostrando o tipo de cultura que esses rapazes cresceram, entendeu? Quando eu digo esses rapazes, eu tô me incluindo junto. Eu também cresci nesse mundo porque eu também tinha essa cabeça. Eu também meio que sentia que a minha vida ia ser melhor, eu ia estar mais realizado, as pessoas iam gostar mais de mim se eu fosse esse tipo de pessoa. Porque meio que, sei lá, era o que devia passar, entendeu? Eu não acho que eu tirei isso do meu cu. Assim como eu não acho que essas crianças estão agindo assim de forma natural. Acho que eles foram incentivados, eles descobriram, eles aprenderam que ser um homem bonito, que fica com mulheres, se envolve com mulheres é algo legal, é algo bom, algo positivo, sabe? Então, né? Mas esse primeiro beijo daí era só pra abrir uma lacuna do capítulo mais que depois que eu me tornei adulto eu consigo olhar pra trás, eu consigo ver, mano, como essa foi a parada mais, uma das paradas mais bizarras que rolou com esse lance todo daí. Quando eu tinha 12 ou 13 anos, daí eu fiquei com outra guria, dei outro beijo na minha vida, entendeu? E daí foi uma guria que, tipo assim, foi um outro cenário, não era numa questão de colégio. E daí foi uma guria já que tava me beijando por vontade própria, digamos assim, entendeu? Era uma guria, assim, que ela era filha de uma mulher que era amiga da minha mãe, conhecida da minha mãe, algo desse tipo. Daí ela foi, as duas foram na minha casa, a gente conversou, a gente se deu bem, e daí a gente se beijou. E daí teve um capítulo, daí acho que não foi o primeiro dia, mas acho que foi outro dia que rolou um bagulho tipo assim, que daí, acho que era meu aniversário, não sei como é que era o contexto, mas eu só me lembro que essa guria, ela foi dormir na minha casa. E um desses meus amigos que também, que andava comigo no colégio, sabe, também tava lá na minha casa e era um desses caras, né, que era muito mais desenrolado pra esse lado daí e tal. E daí eu me lembro que a gente foi, tipo, na hora, assim, de dormir, eu me lembro que ia dormir eu, a guria e esse meu amigo no mesmo espaço, mas ia ser tipo assim um beliche, uma cama separada e tal. Aí o meu amigo ia dormir na cama no chão, eu e a guria ia dormir no beliche, ia ser esse processo e tal. Só que daí, final da história, eu me lembro que rolou um momento assim que eu tava ficando com a guria, sabe? E beijinho, tipo, beijo de língua mesmo, sabe? Mas beijinho e tal. E ficamos se beijando durante alguns minutos, eu não sei quantos minutos, e não tava indo parar em lugar nenhum. E por que que não tava indo em lugar nenhum? Eu sei por que que eu não tava indo em lugar nenhum, porque não ia ir em lugar nenhum, eu não... Tipo, eu tinha 12, 13 anos, eu ainda não, tipo, não, eu tinha menos que 13 anos. Eu tinha 12 anos ou 11 ou 12 anos. Era a segunda guria que eu tinha ficado na minha vida. E não ia ir pra lugar nenhum, porque não tinha nada pra ir pra lugar nenhum, tá ligado? E daí, depois eu parei de ficar com ela, dormir e tal, e rolou. A noite acabou linda, a gente se beijou, ficamos, se beijamos durante um tempinho. Não sei se rolou mais toques, mais carícias, entendeu? Realmente esse tipo de coisa não ficou gravada na minha mente, mas não passou disso, não chegou a ser uma relação sexual mesmo, nem sexo oral. E daí, no outro dia eu fui pro colégio, entendeu? E esse meu amigo também foi, a gente foi pra aula, e daí teve um momento que ele veio conversar comigo sobre isso, daí ele falou, cara, por que que tu não comeu a fulana? Daí, eu me lembro que ele me fez essa pergunta, eu fiquei muito assustado, porque eu não sabia o que que eu ia falar. Daí eu falei, deu, porque eu não tinha camisinha. A hora que eu falei, eu não tinha camisinha. Daí ele falou assim pra mim, cara, camisinha pra quê? Se tu nem goza. Aí quando vê, aquela ficha me bateu, sabe? Eu entendi o que ele tava falando. E daí. E foi uma situação muito constrangedora. Eu me senti muito mal por não ter feito algo que eu não sentia vontade de fazer, tá ligado? Eu me senti muito mal por algo que eu não deveria estar me sentindo mal. Mas o ponto é que hoje em dia que eu sou adulto, eu olho pra esse diálogo, eu consigo me lembrar que esse diálogo aconteceu, eu participei dele, eu fico assim, cara, então, olha como é absurdo. Pensa, acompanha isso daí. São duas crianças de 11 ou 12 anos de idade. E essa é uma conversa que eles estão tendo. Então acompanha comigo. Por que que as crianças querem transar se elas não gozam, entendeu? Se ele falou pra mim, por que que tu quer usar camisinha se tu nem goza? Daí eu falei, eu gozo sim, sabe? E eu sei que eu não gozava, eu nunca tinha nem me masturbado com 11 ou 12 anos. Eu me lembro quando me masturbei, eu já fiz um programa sobre masturbação, inclusive. Não me lembro que episódio que era, não vou poder recomendar pra vocês, mas busquem aí, vocês vão poder ver pela explicação do Spotify. Então eu comecei a me masturbar com 13 anos, entendeu? Foi aí que meu corpo começou a pedir pelo sexo feminino. Mas eu já desejava esse sexo feminino desde antes.
por quê, por que motivos, por que cargas d'água, eu só posso enxergar que esse motivo é cultural, tá ligado? Se não era o meu corpo que tava pedindo pra eu beijar uma mulher, sabe? Depois que eu quis, ninguém teve que me mostrar, ninguém teve que me ensinar, ninguém teve que me pedir, ninguém teve que falar, vai lá e fica, vai lá e beija, vai lá e come. Ninguém teve que falar isso pra mim depois que eu quis. Eu sabia que eu queria, eu fui, eu descobri e aconteceu, sabe? As coisas assim como se masturbar, ninguém te fala, vai lá e se masturba, sabe? Tu descobre que tu se masturba. E daí, né? Teve toda essa história daí que eu olho hoje em dia, eu acho muito, tipo assim, de como mostra. Eu acho que é um bom recorte que eu me lembre, porque esse tipo de coisa só evidencia como a sociedade era doidona, tá ligado? E talvez ainda seja, talvez ainda tenha crianças de 11, 12 anos tendo esses diálogos. E claro que tem gente que pode ser diferente, tá ligado? Cada um vai ter sua maturidade sexual num ritmo diferente. Mas eu quero dizer que esse tipo de relato que eu me lembro, dessas situações que eu me lembro de como pra mim era importante toda essa situação do beijo na boca, do ficar e do perder a virgindade, todas essas coisas eram tipo. Cara, eu fui perder minha virgindade só com 15 anos. Na minha cabeça, naquela época, eu achava que eu tava, tipo assim, atrasadaço, de verdade. Eu tava tipo, mano, bah, meus colegas já comem todo mundo, eu não como ninguém, tá ligado? Claro que eu tinha esse ponto específico que era de frustração, porque eu era amigo de dois rapazes que eram diferentes. Tipo, um desses amigos, ele não era assim tão, ele não comia todo o planeta, assim, tava com aquela pouca idade que ele tinha, né? Entre 11 e 14 anos de idade, mas ele era um guri tido como bonito, e o outro que também não era tido como feio, ele também era tido como bonito, mas o lance dele é que realmente ele era assim, nossa, ele estava muito interessado por esse lance de se envolver com as mulheres, né? Para ele já era um objetivo. Esse meu amigo já tinha esse negócio dentro da cabeça dele, de que era fundamental para a vida dele enquanto um homem andando pelo planeta Terra, que era fundamental para ele estar indo atrás de mulheres, sabe, regularmente. E que honestamente eu não tenho problema nenhum com isso. O problema é que eu não sei da onde que veio esse instinto numa criança. Eu não acho que foi um instinto, tá ligado? Eu acho que foi instigado. Assim como em mim, eu também queria isso pra mim. A questão é de que eu não queria, de verdade, sabe? Eu achava que eu queria. Eu sentia que eu queria porque as pessoas da minha volta falavam pra mim que isso é importante, que isso é legal, que isso é necessário, né? Mas eu só comecei a ter esse tipo de desejo quando fiz 13 anos e tal. Perdi a virgindade com 15. Hoje em dia, como um adulto, eu acho que perder a virgindade com 15 é uma idade super aceitável, sabe? Eu não acho que alguém que perdeu a virgindade com 15 anos tá tipo assim, nossa, demorou demais. E também não acho que, tipo assim, ah, meu Deus, transou cedo demais. Eu acho que 15 anos parece, tipo, não. É uma idade que, pra mim, do meu ponto de vista, faz 15 anos transou pela primeira vez. É uma idade, sabe, justa para começar esse tipo de experiência, entendeu? Acho que muita gente já vai ter alcançado o nível mínimo de maturidade sexual para querer se descobrir numa relação mesmo, sabe? Acho que 15 anos é uma idade ok, só que naquela época pra mim eu tava tipo assim, não, mano, pá, que demora. Mas, né, aconteceu e tal, e um dia eu vou fazer só um programa sobre todo esse lance aí minha primeira transa, porque minha primeira transa não foi só a primeira transa, né? Foi o primeiro namoro. E pior que um primeiro namoro rende um programa inteiro, porque o meu primeiro namoro tem muita coisa pra contar. Eu acho que muita gente talvez tenha, mas tem muita gente que não sabe articular, ou talvez não entenda como aquilo lá pode ser interessante pros outros. Mas o meu primeiro namoro tem muita coisa pra contar, porque como tudo que eu faço nessa vida, entendeu? Tem que ser de verdade, tem que ser com intensidade. E eu mesmo sendo uma criança inexperiente, eu passei por um monte de coisa, por um monte de cenário, por um monte de situação que uma pessoa menos dedicada, menos obstinada a toda aquela experiência não teria passado. Então, né, eu criei e participei de umas situações ali que eu acho que são dignas de um programa dedicado totalmente para isso. Mas, né, eu vou me ater ao tema inicial dessa questão toda, que eram essas aventuras assim relacionadas à vida pré-sexual, desse lance da puberdade, sabe? Então foi isso daí, rolou esse capítulo aí comigo, sabe? Que eu acho que foi bem. ah, Acho que é interessante que tenha rolado, porque hoje em dia eu posso olhar pra trás e pensar sobre como isso daí foi um negócio meio que nada a ver, sabe? Sobre que olha sobre as coisas que eu tava sofrendo, sabe? Agora, faz sentido uma criança de 12 anos estar sofrendo por não ter tido um desempenho sexual, por ter tido uma performance sexual, sabe? Não faz o menor sentido, mas esse era o mundo real, entendeu? Esse era o mundo que muitas crianças viveram. Eu não devo ter sido a única, outras pessoas devem ter passado por isso. Deve saber que, por algum motivo, as crianças eram obcecadas com esse tipo de coisa antes deles terem idade para querer, pelos corpos deles quererem passar por isso. Mas, né, eu acho que daí talvez eu,
Deixa eu ver se tem mais algum capítulo que eu queira contar sobre esse específico, esse tipo de lance, esse tipo de narrativa. Porque tem muita questão, assim, é que vai ser mais do mesmo, sabe? Basicamente, saibam que durante esse meu período aí que eu passei entre a quinta e a oitava série, eu passei por muitas questões sobre exatamente esse tipo de narrativa, sabe? Era eu, tipo, não era um cara bonito, não era um cara desenrolado pra chegar em mulheres, pra conversar com mulheres, entendeu? Justamente porque eu me sentia acuado, eu sentia que elas iam me achar feio e eu sentia que elas iam me achar chato, por causa da vida que tinha me mostrado. Então eu não tinha esse desenrolar. E eu tinha dois amigos que eu acredito que eles eram amigos, só que eles me forçavam a tentar ser algo que eu não era, e eu acredito que nisso daí eles me ferraram bastante, sabe? Mas não por decisão, não tipo assim, vamos fazer o Renan se fuder, mas né. É um tipo de coisa que talvez uma criança faça por não ter empatia, sabe? Ele quer que tu faça alguma coisa só porque ele faz, só porque é bom pra ele, só porque deixa ele realizado, ele quer que tu faça também, porque ele acha que todo mundo é igual, todo mundo funciona da mesma forma. Então, constantemente eu era exposto a essa situação de que, tipo assim, ó, o Renan é feio, o Renan anda com os caras que não são feios, então essa feiura fica mais escancarada. Talvez um rapaz que andasse com outros garotos que não tem essa ambição tão grande quanto os meus amigos mais próximos tinham, sabe? Mas, né, por exemplo, eu posso contar como é que foi, já que deixa uma introdução. Eu não sei se eu quero deixar um gancho pra esse lance de primeiro namoro, mas acho que vale a pena, porque primeiro namoro daí eu posso depois deslanchar pra depressão e outros assuntos pesados e sérios, que eu acho que deve ser discutido, deve ser abordado, e eu acho que muita gente consegue se relacionar, porque todo mundo teve um primeiro namoro, alguns mais curtos, alguns mais longos, alguns menos intensos, alguns mais intensos. Os meus foram aqueles bem dramáticos, mas eu tô falando isso de um ponto de vista da vivência daquele Renan, tá ligado? Nada do que eu tô falando aqui é tipo assim, essas são as piores coisas que aconteceu com alguém. Não é nada, porque realmente não é. Eu sei que na fila do pão tem gente que tem histórias muito mais horríveis. O ponto que eu tô querendo dizer é da vivência que eu tinha, né? O sofrimento, as expectativas, as realizações, é tudo baseado em quem tu é, como tu te enxerga, né? E durante esses meus anos de infância foram realmente essas coisas que mais me agrediram, né? Tem outras coisas que eu posso entrar, que eu vou entrar também, assim, para trazer um lance familiar e tudo mais, mas esses programas estão sendo mais dedicados a esse ambiente escolar, né? E foi esse tipo de coisa que me incomodava. Ah, eu posso. Não, se quer do futebol também, eu pensei no negócio relacionado ao futebol, mas no futebol eu posso deixar pra depois. Acho que vale mais a pena terminar esse episódio ali falando mesmo sobre a questão de quando esse lance, assim, de eu querer me envolver com mulheres é interessante. É interessante, tipo, né, de como eu querer me envolver com as mulheres foi um negócio, uma decisão minha, e como isso foi uma mudança, sabe, da minha cabeça, e como isso mudou a forma que eu queria agir, sabe? É interessante dizer. Por exemplo, vou ser mais claro, né? Então, com 13 anos eu comecei a me masturbar. Então começou a mudar algumas coisas dentro de mim, que foi, começou a parte de, tipo, aí não era porque os outros estavam falando, é porque eu queria, daí eu falei, bom, eu quero fazer alguma coisa com alguém, né? Então, né? Só que naquele tempo eu ainda assim não tinha confiança nenhuma, pensa que eu não me achava seguro pra conversar com ninguém, puxar assunto com ninguém, desenvolver assunto com ninguém. Tinha muita ainda, uma segurança muito grande. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu olhei pra uma guria que foi tipo assim, olhei não, porque eu conheci uma guria que eu pensei, nossa, eu quero muito ficar com essa guria, eu quero muito beijar essa guria, eu quero muito tocar nessa guria, sabe? Eu me lembro que foi notório porque nunca tinha acontecido isso, entendeu? Eu tinha tido vários crushes, que nem aquela guria que eu falei pra vocês, né? Que eu te falei, já tô tratando a audiência como um único ser, né? Mas enfim, que nem aquela guria que eu comentei no segundo programa, quer dizer, no programa de quarta-feira e no programa de segunda-feira, que é a guria que eu achava mais bonita e tal. Mas eram só realmente uns crushes platônicos que eu acredito que era mais por essa questão da sociedade ter me ensinado que eu deveria me enxergar no futuro como uma mulher, tá ligado? E daí me mostrava o que era uma mulher, me mostrava o que era uma mulher uma bonita, e dentro da minha cabeça eu formulava também, né? Eu tinha minhas preferências, mas sempre tive uma guria que era minha crush, digamos assim. Só que daí, quando eu tava na minha oitava série já, então, tava com 14 anos, foi aí que eu conheci uma guria que daí aconteceu uma coisa diferente, tá ligado? Era uma guria que na época ela tava na sétima série, e daí eu troquei uma ideia ali com ela, entendeu? Que eu falei, nesse momento eu já tava melhor em questão de autoestima, por quê? Porque como essas turmas foram se repetindo, entendeu? As piadas foram ficando velhas, o pessoal foi começando a se entender, e mesmo que, sabe, eu posso dizer que a oitava série foi o meu ano mais tranquilo no ensino fundamental, de verdade mesmo. Se eu tivesse que escolher o melhor ano do meu ensino fundamental, eu vou ser generoso e vou dizer que foi a oitava série, de verdade mesmo, sabe? Então foi um negócio que, talvez que eu estava um pouco mais alto também, um pouco maior, sabe? E pelo menos as outras
pessoas de outras turmas geralmente eram menor que eu, pelo menos isso, ou nem sempre, né, mas alguns eram menor que eu, enfim, todos esses negócios daí aconteceu, então a oitava série meio que tava tudo, a turma tava meio que se acostumando um com o outro, realmente tinha uma dinâmica, eu acho que foi o momento mais saudável, embora não o tempo todo e não com todo mundo, né, mas enfim. Aí rolou lá, daí eu conheci essa guria da sétima série e eu realmente comecei a sentir um negócio, né? Eu hoje em dia eu identifico o sentimento que eu senti naquela época como uma paixão, sabe? O que que é paixão? É quando tu deseja alguém profundamente, sabe? Tu quer a pessoa profundamente, isso não quer dizer que tu quer ela pra sempre ou que tu quer ela pro resto da tua vida, mas é quando aquele sentimento que tu sabe que, tipo, ó, agora eu quero essa pessoa, eu quero poder ficar com essa pessoa, eu quero poder tocar. Pra mim tem muito a ver com essa questão do desejo mesmo, da parte sexual, porque é o jeito que eu lido com essas questões, entendeu? Então foi a primeira vez na minha vida que eu quis muito ficar com uma guria. Só que daí, essas várias dessas coisas que eu tinha lidado a vida inteira me atacaram pesado. Esse aqui é um capítulo que eu nunca me esqueci também, porque hoje em dia eu enxergo muito pela ótica dos meus pais, entendeu? Eu acho que é uma questão muito interessante de vocês levarem aí para a vida de vocês pessoais, sejam vocês pais ou não, só para vocês saberem o tipo de coisa que pode acontecer assim nesses momentos quando tu é um pai ou uma mãe de uma criança, principalmente uma criança que não é bem vista, né? Que não é bem aceita, que não é abraçada por todo mundo na sala de aula dela. Porque a questão eu lembro que é o seguinte, eu lembro que conforme eu comecei, isso foi minha oitava série, eu tava em 2008, então isso daí já tinha Orkut e eu acho que eu já tava começando a ter acesso à internet dentro de casa. Aí eu comecei a conversar com essa guria pela MSN, sabe, esse tipo de coisa e tudo mais, que começava, já podia fazer coisas que os antigos não podiam fazer, que era stalkear, seguir no perfil, ver quem comenta, todas essas coisas, entendeu? Eu já passei por esse processo daí, então, na primeira vez que eu crushei uma guria, né, eu tinha 14 anos de idade, aí eu crushei a guria e descobri que ela meio que tinha, assim, um rolo com um cara que não era de Porto Alegre, tá ligado? Que é a cidade que a gente mora. Era um cara que morava na praia. O pessoal deve se lembrar desse tipo de rolo da praia, sabe? A pessoa que tem alguém que fica ou que namora, mas que não mora na cidade, mora lá pro litoral gaúcho. Então era esse cenário que ela tinha. Daí eu já comecei olhar a foto do cara, me comparar por todas essas brisas que hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, consigo olhar pra trás, eu sei que é muito errado, entendeu? Não façam isso, entendeu? Se tem gente me ouvindo aqui que é jovem, ou mesmo que não seja jovem, que não tem esse tipo de, que ainda faz esse tipo de coisa, não se faz esse tipo de coisa, não faz sentido tu te comparar com uma outra pessoa, sabe? Não faz sentido tu pensar dessa forma, porque sentimento, o jeito que a pessoa vai te olhar, vai te perceber, é indiferente dessas questões, não é nada que tu vai poder olhar e vai poder quantificar, sabe, como é que funciona aos olhos dos outros. Não cai nesse papo daí que é muito errado, muito torto, não entra nesse tipo de raciocínio. Mas, né, eu era uma criança, eu era inexperiente, eu era super inseguro, já me achava feio, já me achava chato. Então, isso foi só um golpe, assim, fatal. E, né, eu sou pobre, a casa é pequena, e teve nesse dia que eu tava indo dormir e pensando, tava se batendo muito afim dessa guria e tudo mais. Aí eu me lembro que daí eu comecei a chorar, tá ligado? Porque eu tava querendo muito e eu achava que não ia rolar, tá ligado? Tava tipo assim, mano, não vai rolar, tá ligado? Simplesmente não tem como, ela não vai aceitar, ela não vai querer, deu tudo errado nessa merda e fudeu. Daí eu comecei a chorar. E daí quando eu vi assim, eu tinha 14 anos isso, né? E daí quando veio, algum dos meus pais me viu, bateu na minha porta e falou, filho, tu tá chorando? Né? Porque a casa é pequena, não tinha muito espaço, não é como se tu fosse chorar, as pessoas não forem ouvir, né? E daí eles me ouviram. Essa foi a primeira vez, eu acho, que aconteceu uma coisa desse tipo, sabe? A minha vida inteira, independentemente das coisas que pudessem ter acontecido, de como eu tivesse me sentido, era um negócio que eu lidava ali dentro de mim, entendeu? De uma maneira até, talvez, muito subconsciente. Então, né, nunca transbordava. Só que naquele dia, como eu estava muito interessado, estava refletindo muito sobre essa questão, foi a primeira vez que saber que os outros me achavam feio me atingia, sabe? Porque antes me incomodava, eu não gostava que as pessoas me achassem feio, mas meio que eu cagava por causa que eu tinha muitas outras coisas pra me segurar, sabe? O que me segurava muito realmente era aquele raciocínio ah, que, aquele raciocínio romântico que tu vê assim em várias declarações assim de filmes até, como por exemplo assim a inteligência sempre supera a força, sabe? Daquele da pessoa que tá, o oprimido, o cara que tá em desvantagem, o underdog, que a gente fala em inglês, né? Consegue chegar a algum lugar, consegue chegar longe, ele consegue superar através da inteligência e tudo mais, ou esforço. Esse tipo de mensagem sempre me deixou com esperança, porque eu acreditava em outras características minhas que não eram a aparência. Só que daí quando eu comecei a achar que eu precisava ser bonito para conseguir o que eu queria, que naquele momento eu era aquela garota, eu peguei e fiquei muito mal e comecei a chorar.
Daí os meus pais bateram na minha porta, daí eu tive que abrir pra eles, porque né, eles já tinham notado, e daí eles vieram conversar comigo. Daí a primeira foi a minha mãe, e meu pai tava ali na porta, se não me engano, meio que olhando pra dentro, algo tipo assim. Daí a mãe, filho, por que tá chorando? Daí eu tive que começar a falar, falei, bah, mãe, é que eu tô gostando de uma guria lá no colégio, isso e aquilo. Daí eles, tá, por que que tu tá chorando então? Se tu só gosta da guria, vai falar com ela. Eles vieram com os papos assim muito, sabe, muito inocentes, digamos assim, sabe? Daí eu falei, mãe, não dá, não vai rolar, dá, por quê, filho? E daí eu não sabia o que falar, daí eu me lembro que eu falei, foi de maneira clara, a única maneira que eu conseguia transmitir, eu falei, mãe, é que eu sou feio. Daí, tipo, hoje em dia, quando eu tenho empatia mais desenvolvida, eu consigo imaginar o quanto isso é terrível para um pai, sabe? Eu consigo imaginar que uma mãe ou um filho, que uma mãe e um filho, uma mãe ou um pai na situação que os meus pais estiveram naquela noite, deve ter sido um negócio muito triste. Daí minha mãe, me lembro que ela olhou pro meu pai e falou, Vanderlei, que é o nome do meu pai, né? Vanderlei, fala alguma coisa pro teu filho. Ela ficou tipo assim, mano, olha o que esse moleque tá falando, o que que eu vou falar pra ele? E ela tá, eu sei, eu conheço a minha mãe, então eu sei que ela devia estar sofrendo muito com esse tipo de noção, com esse tipo de perspectiva. Aí meu pai veio com, até me lembro que as coisas que ele falou conseguiram me acalmar um pouco, que ele falou, eu me lembro que um pouco do que ele disse foi tipo assim, filho, tu me acha feio? Ele falou assim, daí eu falei, não. Daí ele falou assim, então, todo mundo fala que tu é a minha cara. Tu acha que eu sou feio? Daí ele falou, eu falei que não. Daí ele falou, tá, então. Daí eu falei, ah, mas é que todo mundo me trata mal. Daí ele falou assim, ah, mas filho, tem gente que é assim. Olha pra tua mãe, tu acha tua mãe feia? Eu falei, não. Então, a tua mãe gosta de mim, a tua mãe ficou comigo, entendeu? Então não te preocupa que se alguém se pessoa gostar de ti, elas vão gostar de ti igual. E vão ficar contigo igual, não importa. Daí foi um negócio que, pelo menos, foi a primeira vez na vida que alguém não ficou falando, tipo assim, tu é lindo, tu é muito bonito, porque essa mensagem realmente não adianta pra criança, tá ligado? A verdade é, infelizmente, por mais triste que seja, eu acho que é muito importante a gente ensinar amor e respeito, sabe, pras crianças, elas conseguirem se amar, mas independentemente, tem alguns que vão ser tratados de forma diferente. Talvez vocês que já sejam pais tenham que olhar pros seus filhos e responder de forma honesta, será que o resto do mundo trata meu filho com amor, carinho e respeito? Ou será que o resto do meu filho desvaloriza ele por questões estéticas? E daí, mais importante do que só ensinar pra ele que ele tem que se amar e tudo mais, eu acho que tu tem que falar pra ele, olha, tem gente que vai te tratar mal, tem gente que vai realmente ser escroto contigo, mas essas pessoas daí, elas estão perdidas, elas estão erradas, entendeu? E nem deve odiar elas também, assim como eu não odeio as muitas e muitas e muitas e muitas e muitas pessoas que deixaram de falar comigo ou me trataram de forma escrota por questões estéticas. Eu não odeio essas pessoas, eu não acho que essas pessoas são menos humanas, sabe? Mas eu acho que elas poderiam ser melhores, sabe? Eu acho que elas poderiam, tipo assim, ah, mesmo que eu não tenha interesse nenhum nessa pessoa, eu vou tratar ela com dignidade, né? Eu acho que isso daí é muito importante, a gente ensinar os outros a respeitar as pessoas independentemente da aparência. Eu acho que isso é sensacional, né? Mas, então se vocês têm um filho que vocês sabem, bom, se meu filho não é bonito, eu sei que deve ser muito triste, deve ser muito difícil olhar pro teu filho e não achar ele bonito, né? Mas a verdade é que tem gente que não é bonito, não, e eles vão ter que saber que vai ter muita gente escrota e que eles vão ter que cair nessa pilha, entendeu? Assim que como depois desse dia daí e tal, eu tive que refletir bastante sobre isso, eu tive que levar em consideração as coisas que meu pai falou e as coisas que eu queria dentro para meu futuro, para minha vida e tal, e no futuro eu consegui esclarecer, consegui ficar muito bem resolvido com a questão da minha feiura e como isso não era impeditivo para eu conquistar as mulheres que eu queria e ter a vida que eu queria ter, né? Mas isso daí foi uma construção que aconteceu mais adiante, né? Não aconteceu no dia aquela conversa ali, mas tipo assim, entre os meus 17 e meus 19 anos eu comecei a ficar tranquilo com relação à minha aparência, o corpo que eu tinha e tudo mais. Foi um trabalho mais adiante, né? Mas é isso aí, para concluir esse episódio, então, só para fechar essa narrativa, sim, eu falei com a guria que eu era crushado na época lá na minha oitava série e a gente ficou, a gente se beijou, foi beijinho assim de língua, fiquei feliz, fiquei realizado, mas daí uma ou duas semanas depois a guria falou, não, a gente não vai ficar mais, porque eu gosto do fulaninho que mora na praia e não estamos assistindo bem, e daí ela falou, gosto muito de time, desculpa, mas meu coração é de outro, esses papos dessa linha daí e tal. Daí eu fiquei muito triste, eu fiquei com o coração muito partido, fiquei, porra, foi a primeira guria que eu quis beijar na vida, eu consegui, mas ela não foi suficiente, ela meio que cagou pra mim porque ela gosta de outro, né? Teria sido o motivo, o primeiro ponto da minha vida para eu começar a ficar mais frustrado ainda, para eu começar mais a me comparar com os outros e achar que os outros são melhor do que eu por causa da aparência ou por causa da porra que for. Mas daí, como o destino
ele sabe muito bem o que ele faz, na velocidade que ele faz. No período ainda que eu tava na minha fossa emocional, né? Que não foi tão forte assim, confesso que, tipo assim, o fato de a gente ter ficado já me deu uma felicidade muito grande, porque era um negócio que eu achava que nunca aconteceu. Mas quando ela falou que ia parar de acontecer, eu também fiquei muito chato, muito chato. Fiquei muito triste, muito frustrado, mas eu ainda. Eu tava tão acostumado a não ter nada, tipo assim, a simplesmente nem ficar com as gurias, ou as gurias ter que ficar comigo a pedido dos outros, e os outros implorar, se ajoelhar, implorar pra elas, por favor, beijar minha boca. Então, tipo, tava tão acostumado com esse cenário que só do fato de eu ter beijado, eu já tava tipo assim, olha, foi ruim, mas podia ser pior. Então eu tava realmente meio que assim, me consolando com essa própria narrativa. Mas, né, o destino é esperto, o destino, né, sabe muito bem o que ele faz, e daí, enquanto eu ainda tava na fossa emocional, eu conheci uma guria, né, uma guria lá do colégio, ainda no meu ensino fundamental, mais nova ainda, né, ela tava na sexta série essa daí, eu tava na oitava, mas essa guria que viria a ser a minha primeira namorada. Eu conheci essa guria nesse cenário ainda ali e tal, e eu comecei a notar coisas que eu praticamente nunca notava em ninguém que eu conversava. Que hoje em dia que eu reconheço quando as pessoas estão se aprovando, entendeu? Que basicamente ela conversava comigo, ela puxava assunto comigo, ela ria das minhas piadas, e como isso não era comum, não era comum mesmo, tipo assim, geralmente era eu tentando fazer com que as pessoas não me ignorassem, sabe, o tempo inteiro, por favor, eu existo, sabe? Sempre assim, desesperado pelas pessoas saberem que eu existia, que não era frau. Quando eu vi que alguém tava fazendo esforço para interagir comigo, eu pensei, nossa, tem algo diferente aqui. Então eu já tinha enxergado que aquela guria tava, né? O famoso me dando mole, mas eu não quero falar isso de uma forma que pareça escrota e tudo mais, porque basicamente foi o jeito que eu recebi naquela época. Eu falei, bom, essa guria não tá me desprezando, então eu vou aproveitar a oportunidade. E sim, ela tava realmente me dando mole, porque a gente se beijou, a gente ficou e tudo mais. Só que, né, esse daí viria a ser meu primeiro namoro, que é um capítulo gigantesco, sabe? E divertido. Você pode ter certeza que é recheado de altos e baixos e muita diversão e, sabe, sessão da tarde de alta qualidade, sabe? Porque, né, esses dramas, esses romances adolescentes são muito exagerados, porque o adolescente é exagerado, mas acho que são histórias divertidas, sabe? E mais uma vez que eu falei, isso não é um grande problema para a maioria das pessoas, é só um problema para quem tá passando na época. Esse que é o ponto, esse que é a questão que muita gente se esquece, sabe? Independentemente do que tu passou na vida, tu não pode esquecer que as outras pessoas passaram por outras coisas, por outros problemas, e para eles, né, o problema está com relação à sua própria vivência, ao seu próprio estado. Então, todo mundo que vê um drama adolescente sabe que esses dramas adolescentes são reais e eles machucam, sabe? Que a gente passa por algumas coisas ali na adolescência que, sabe, é a reação natural. O adolescente ele tá por esse momento de picos de emoções e definição de caráter, por isso que eu acredito que não dá para negligenciar a importância desse período na formação da psique da pessoa a longo prazo, né? Mas isso eu já me estendi, né? Comecei falando de bullying e assédio moral, fui parar em outro assunto, eu acho, não tenho certeza. Nem tenho noção do que eu tô falando aqui no final, né? Mas espero que vocês tenham curtido. E daí, segunda-feira, eu tô de volta trazendo mais um programa sem contexto.